Olá, sou Marco Pereira, eu tenho 27 anos, sou nascido aqui na cidade de Cachoeira, Bahia, e sou formado em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB. A minha relação com o cinema, na verdade, começou desde muito pequeno. Eu sempre tive um pouco de aptidão, assim, interesse em trabalhar com essa área, assim, muito mais pelo lado da cenografia, de gostar de ver filme, novela, série, essas coisas. Só que pra mim, durante muito tempo, era uma realidade um pouco distante, assim, né? Porque eu não sabia como era, nem sabia, na verdade, que se tinha como trabalhar com cinema, assim. Pra mim era algo realmente que só a gente de fora podia fazer. E aí, no ano de 2012, eu estava saindo do ensino médio, e aí uma amiga minha, né, quando a gente fez esse teste vocacional, deu que eu tinha aptidão para fazer cinema, rádio, TV ou publicidade, e ela brincou dizendo que eu ia ser caloura do pai dela aqui na UFRB. Daí, né, eu prestei o Enem e acabei entrando no curso de cinema aqui da UFRB, e de lá pra cá eu fui me aprimorando, né, nessa arte, e fui começando a realizar os meus primeiros projetos, acho que uns 2 anos depois que eu entrei assim, no curso, né, que eu fui tendo noções mais básicas assim, das áreas de dentro do próprio cinema. Assim. E aí, quando eu comecei a perceber também, né, quando eu comecei a realizar meus projetos, minhas coisas, eu comecei a perceber a importância de eu me comunicar com as pessoas que eram próximas a mim, assim, né, porque a gente ainda hoje em dia já melhorou bastante assim do que era anos atrás, mas a gente tem muita dificuldade de se ver na tela, né, de se sentir representado em muitas narrativas. Então eu sempre busco trazer a minha realidade, a realidade das pessoas que estão ao meu entorno, assim, e a gente fazer um cinema, principalmente quando a gente vai falar para pessoas pretas, um cinema que ele não seja muito do lado do caminho da dor, do sofrimento, mas sim também da esperança e das realizações e das coisas boas também que a gente passa na vida, assim. E entre as minhas obras eu tenho, acho que um dos meus trabalhos mais conhecidos, que é o A Vida é Pra Valer, que é um filme que é baseado na música Marvin, do Grupo Titãs, que foi o meu projeto de conclusão de curso. A gente gravou em 2018 na cidade de Conceição da Feira, Cachoeira e Muritiba, e é um filme que a gente fala sobre, a gente traz nessa perspectiva desse garoto que ele precisa lidar com a perda dos pais e a responsabilidade de ter que tomar conta dos irmãos e assumir isso assim, tipo, logo cedo. Por ser uma história muito pesada, a gente buscou trabalhar o lúdico e o realismo fantástico nesse filme, que hoje em dia inspira um HQ chamado As Aventuras de Lurdinha, que eu escrevo junto com Gisele Oliveira, e que a gente está pensando em dar continuidade aí futuramente com um projeto de animação. Além do Marvin Giff, além do Da Vida Pra Valer, tem outro projeto que é o Marvin Giff, que é um filme que rodou bastante fora do Brasil, onde eu misturo um pouco essa coisa dos GIFs, né, que é essas imagenzinhas que a gente tem, e busco criar uma narrativa com isso também. E esse meu último projeto, que agora está rodando aí, é o Heroica Dreams, que são imagens que a gente realizou aqui em um processo de experimentação para um longa-metragem que eu estou escrevendo chamado Listrado, e que, com base nesse processo de pesquisa, né, e experimentação que a gente fez com algumas pessoas daqui, a gente aproveitou dessas imagens para poder fazer um curta, e agora ele está aí rodando por mostras e festivais. Meus trabalhos, na verdade, eu busco sempre trazer o cotidiano, assim. Acho que boa parte deles eu busco, trabalho muito com essa coisa da fantasia, do realismo fantástico, do afrofuturismo, mas ao mesmo tempo eu busco trazer também algo que comunique e dialogue com as pessoas, para que quando as pessoas assistam, né, vejam essas imagens, se sintam representadas e entendam também o que é que cada imagem dessa quer passar, assim. E aí, nessas inspirações, né, falando já de inspiração, eu me inspiro em bastante coisa assim, mas de verdade eu me inspiro muito no cotidiano mesmo, assim, sabe? O jeito de falar, o jeito de se vestir, de se portar, de se comunicar mesmo, assim. Eu acho que são as minhas maiores inspirações para pensar em projetos, trabalhos, desenho de personagem, desenho de cenografia, desenho para tudo que eu faço, assim. Fazer cinema no interior da Bahia é uma coisa muito doida, assim, né? Eu acho que desde o começo da minha fala era algo que parecia ser muito, muito distante, na verdade. E quando a gente começa a ter essa possibilidade de ter um curso aqui na cidade do interior que a gente faz e tal, a gente se forma, e depois eu acho que a grande preocupação é como se manter, né, fazendo isso, assim, porque realmente é um mercado que pra gente é muito complicado.
Mas eu acredito que eu consegui fazer trilhar um caminho assim, que hoje em dia eu já posso dizer que eu estou conseguindo assim tirar alguns frutos já assim. Eu acho que quando eu comecei com poucas perspectivas assim. Eu sempre gostei muito, sabia muito o que era que eu queria fazer. Mas eu ainda ficava pensando sempre nessa lógica de que quando eu me formasse eu teria que ir para fora para continuar trabalhando, e eu acho que isso não era uma coisa assim que eu queria, sabe? Eu acho que um dos meus grandes medos na verdade era esse, assim, quando eu terminasse o curso, como era que eu ia continuar trabalhando com cinema, pensando muito nessa lógica de estar trabalhando no interior. E hoje eu sou sócio da Aldeia Produções, que é uma produtora que a gente montou aqui na cidade de Cachoeira, onde a gente tem pessoas da publicidade, da história, das ciências sociais, do cinema, das artes visuais, e a gente acaba desenvolvendo projetos pessoais e projetos de outras instituições que acabam chegando com a gente, e ao mesmo tempo esse pouco que a gente já está fazendo é muito massa, porque a gente acaba criando essa perspectiva e essa possibilidade para outras pessoas também que querem trabalhar com cinema e audiovisual, e que hoje em dia elas já começam a perceber que a gente aqui no nosso movimento a gente já consegue trabalhar com isso e ter uma visibilidade e um reconhecimento com cinema dentro da cidade de Cachoeira, na cidade do interior, mas que o nosso trabalho já é visto e enxergado lá fora, que é um mercado muito complicado, principalmente, né, para pessoas pretas e tal, mas que a gente, do nosso jeitinho, a gente está vendo como é que a gente meio que fura essa bolha e começa não, né? A gente já começou a levar o nosso trabalho para fora, assim. Então, atualmente a gente trabalha, né, além do cinema, a gente trabalha com outros projetos também no campo da literatura e das artes visuais e da realização de eventos também, né? Então a gente tem aqui a Mostra de Cinema Negro de São Félix, que a gente está levando para a 3ª edição, e que a gente também, desde do ano passado, a gente já conseguiu ter uma adesão maior de público, de artistas, de cineastas que estão comprando nossa ideia. A gente também está com um projeto aí na casa de mais 2 curtas e um longa, que a gente está nesse processo de construção, além da 2ª edição das Aventuras de Lourdinha, né, que é baseado na Vida para Valer, que a gente está nesse processo de escrita e desenvolvimento, tanto para outra revista quanto para uma série de animação. E aí é isso. Para conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só acessar o meu site www.marvinpereira.com, e agora vocês vão ficar com Marvin Giff Parte 2, que é a 2ª parte da minha trilogia Marvin Giff. É um projeto que ele foi financiado pelo Calendário das Artes de 2020, e é isso, espero que vocês curtam bastante. Valeu!